Meus amigos, tudo bem? Meu nome é Adorla Lima, com mais uma dica de Dodô aqui no canal LTC Limas Treinamento e Capacitação. A nossa dica de hoje será como utilizar a linguagem DAX. Bom, o que é linguagem, né? Linguagem, de uma maneira geral, é algo que nós conseguimos nos comunicar com alguém. Então, nós aqui no Brasil falamos português, nos Estados Unidos eles falam inglês, e aqui no Power BI a gente vai ter dois tipos de linguagem que o Power BI vai entender para que nós conversemos com o Power BI, que é a linguagem DAX e a linguagem M. Hoje nós trataremos da linguagem DAX, ok? A linguagem M a gente vai tratar em uma outra aula, onde a gente vai utilizar essa linguagem dentro do Power Query, ok? Onde a gente já teve uma aula de introdução ao Power Query. Bom, antes de eu continuar essa dica, eu peço a vocês que estão gostando do nosso mini curso de Power BI básico, né, que é baseado no nosso e-book lá, Descomplicando o Power BI, que vocês se inscrevam no canal, que dê o joinha e ativem o sininho para que você não perca nenhum conteúdo, né? Lembrando que a gente aqui na Limas Treinamento e Capacitação, a gente coloca conteúdo disponível para vocês gratuitamente. Bom, sem mais delongas, vamos começar nossa aula. Bom, como eu disse na introdução, a linguagem é tudo aquilo que a gente consegue se comunicar. Então, neste caso, a gente precisa que o programa entenda o que a gente precisa que ele faça. Ou seja, então a gente utiliza uma linguagem que o programa vai entender. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender para que serve cada operador ou cada expressão. Então, a gente tem uma sintaxe, que é essa estrutura da fórmula DAX, que é muito parecido com o que vocês conhecem em Excel, né? Para quem conhece o Excel. E aí a gente vai esmiuçar algumas pequenas fórmulas aqui para vocês terem a noção do que o programa é capaz de fazer. Bom, então a gente pode fazer com operadores matemáticos, a gente pode usar fórmulas de lógica, estatística, data e hora, de texto, de filtro, enfim. A gente tem uma infinidade de possibilidades aqui. Vocês sabem que aqui a gente já usou, por exemplo, utilizando a linguagem DAX, algumas medidas. Criamos duas medidas. Então, a primeira foi count rows, que é a contagem de linhas, ou seja, então aqui você tem o nome da fórmula, né, da medida. Aqui você diz que vai iniciar com esse sinal de igual, vai iniciar a fórmula. Aqui você coloca efetivamente a função que você quer, que é a contagem das linhas, dentro de uma tabela específica. E aí a gente poderia, por exemplo, criar uma outra aqui, seguindo essa lógica aqui de contagem, que é uma medida estatística, né? A gente pode colocar aqui, ó, eu vou escrever primeiro o nome da medida para vocês, né? Vou apagar aqui onde está escrito medidas. Então, lembrando, a gente vem sempre em criar medidas, né? Clica aqui nos três pontinhos, vai abrir a telinha. Vocês clicam em nova medida, vai aparecer essa condição e eu vou escrever aqui, ó, quantidade vendas. Né? Vou botar assim, quantidade de vendas. Então eu vou lá, count, eu quero só contar. O que eu quero contar? Eu vou escolher minha tabela. Então minha tabela está aqui, ó, vendas. Então eu quero vendas. A quantidade na coluna teste, por exemplo. Então eu seleciono aqui, ó, teste, e vou fechar o parênteses. Então olha só, primeiro, nome da medida, função, tabela e a coluna. Então ele vai fazer referência sempre à coluna. E eu dou um Enter para que a minha medida seja feita. Né? Então, tá aqui, criei a medida. Vou utilizar essa página 2 aqui que a gente criou. Vou pegar um cartãozinho aqui. Ó, vem aqui, visualizações, pego o cartãozinho, ó. Coloco aqui o cartãozinho. Vou pegar essa minha medida, quantidade de vendas. Vou colocar ali. Ou seja, lá na minha tabela vendas eu tenho efetivamente 150 vendas, ok? Então, vamos usar um outro, a gente já usou uma outra função, que é a função de comparação, que é essa aqui, ó. Dentro da tabela vendas, a gente já fez uma outra medida que fala efetivamente de comparação. Vamos abrir aqui a nossa tabela, vendas, e aqui a gente tem o vendedor teste, que a gente criou essa tabelinha, tá?
Só que a gente fez essa medida lá pelo Power Query. Agora a gente vai fazer essa mesma medida utilizando o nosso DAX. Então, o que a gente disse aqui? A gente disse que se o vendedor fosse V01, ele ia me resultar Brasil, se fosse V02, ele ia resultar Estados Unidos, e se não fosse nenhuma dessas duas possibilidades, ele ia colocar outros, tá? Então vamos criar uma outra medida de comparação com essa teste aqui, que é barato, que é exatamente essa questão que a gente vai utilizar, ó, do if. Então, ó, eu tenho aqui o if, que é a função C. Então ele diz o seguinte: se dentro da minha tabela vendas, a coluna preço for maior ou igual a 1,99, ele vai dizer que é barato. Se não, ele vai dizer que é muito barato. Ok? Então, foi uma medida que a gente já criou, mas a gente não entendia a lógica. Agora eu estou explicando para vocês a lógica. Então, vamos criar mais uma coluninha usando uma lógica parecida. Vamos ver dentro da tabela vendedor o que a gente tem aqui. Aqui, eu tenho alguns nomes, enfim. Então, eu vou utilizar para essa coluna aqui nascimento. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer uma alteração. Eu vou colocar o formato da data diferente, para que a gente entenda melhor e seja mais visual isso. Então, eu vou colocar uma condição bem tranquila. Vou vir aqui na tabela vendedor, vou vir na opção nova coluna, ok? Nova coluna. E vou escrever essa minha nova coluna. Então, primeira coisa, eu tenho o título da coluna. Eu vou escrever coluna teste, Escrever coluna teste e vou colocar a função que eu quero, que a gente vai utilizar o if. Beleza? Então, ele primeiro pede ali, ó, lógica de teste, ou seja, qual é a lógica que eu vou utilizar? Eu vou dizer o seguinte: se a coluna, aí eu vou botar id vendedor, aqui, ó. Se o id vendedor ele for igual a V001, ele vai me resultar em vendedor master, E se ele não for isso, se ele não for V001, se for outro valor, ele vai me resultar em vendedor premium, ok? Então, vendedor master ou vendedor premium. Vou dar um enter e ele vai atribuir os valores que a gente colocou. Ou seja, tá vendo aqui? Então, o V001, que é o João Lucas, ele é o vendedor master e todos os outros vendedores são vendedor premium, ok? Então, essa é uma das utilizações do da nossa linguagem DAX, ou seja, o programa está entendendo aquilo que eu preciso. E aí, por exemplo, eu posso colocar um segmentador de dados aqui, que é o nosso filtro, e posso pegar essa nova coluna que a gente criou, vendedor, deixa eu chegar na nossa carinha aqui para cima, e posso jogar esse valor teste no campo de filtro. Então eu tenho lá vendedor master e vendedor premium. Tenho 150 vendas. Eu quero saber quantas vendas os vendedores premium fizeram. Então eu venho aqui, premium, 135 e o master, 15 vendas. Beleza, galera? Então, essa foi mais uma dica de Dodô. Hoje a gente viu um pouquinho, uma pequena introdução à linguagem DAX, para vocês entenderem como a gente pode utilizar ou não, e entender que a linguagem é efetivamente aquilo que o programa vai compreender para que nós nos comuniquemos com ele. Beleza, galera? Mais uma dica do Dodô. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho para receber as notificações e até a próxima. Tchau, tchau!